Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Cardoso, eu sou produtor cultural e moro em Salvador do Sul, interior do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Esse vídeo é parte de um documentário chamado Arte em Cena, as artes cênicas e seus múltiplos elementos. Essa série foi pensada para você que trabalha com teatro ou com dança e que de alguma forma quer conhecer um pouquinho mais sobre os diversos elementos que podem vir a contribuir para o teu trabalho em cena. O objetivo dessa série é falar um pouquinho sobre os diversos elementos que podem compor uma representação cênica. Além de um embasamento teórico, eu vou passar um pouquinho também da minha experiência e espero que de alguma forma eu possa ajudar no teu trabalho. O episódio de hoje é sobre cenografia. O cenário nos dá pistas sobre a história que nos será contada. A partir do momento que nós vemos essa ambientação do espaço, a gente já tem algumas pistas de que tipo de história vai acontecer. Mas vamos falar sobre estilos de cenografia, tá? Nós temos a cenografia naturalista, que é pouquíssimo usada hoje em dia. De repente, no cinema, quando se pega alguma locação e não se transforma ela, o cenário naturalista, ele parte da ideia do natural, de usar os elementos naturais desse cenário. No teatro, por exemplo, um cenário naturalista de um quarto teria uma cama de verdade, teria um armário de verdade, as plantas de decoração seriam todas vivas, reais, de verdade, busca a ideia de naturalista, né? Já o cenário realista ele é diferente, porque até existe o termo real naturalista, que é uma pequena fusão das duas coisas, porque pouco se usa do naturalista hoje em dia. O realista, no mesmo espaço desse quarto, se fosse um cenário realista, o armário não seria de verdade, ele seria uma pintura, talvez uma imitação, é uma imitação de realidade, é uma imitação da natureza, tá? Então as plantas seriam de plásticos, não seria esse espaço natural. E o cenário não realista é o que o teatro mais usa hoje em dia, é o tipo de cenário que nós precisamos da nossa imaginação para completá-lo. A gente precisa imaginar, os atores transformam esse cenário de uma forma que nós conseguimos enxergar coisas ali. Uma escada pode virar um castelo, um cubo pode se transformar em diversas coisas, desde banco até mesa. Então, os cenários não realistas são muito usados dentro do universo do teatro, justamente por isso, para instigar o nosso público a embarcar conosco na história. A gente aqui no interior tem a questão de não ter o espaço cênico teatro. O teatro mais próximo da nossa cidade aqui, Salvador do Sul, fica em Montenegro, a 40 minutos daqui. Então, o que nós fizemos é inventar o nosso espaço de acordo com a nossa necessidade. Nós vamos fazer uma encenação, a gente vai ter alguns biombos, ou o próprio cenário vai nos servir de esconderijo, vai servir de coxia para os atores, vai servir de fundo para os atores. Aqui nós, os grupos de teatro de Salvador do Sul, trabalhamos muito com essa ideia. O cenário ele pode ser performático e esse é o bacana, esse é o legal. O bom cenário é aquele que se desenvolve, que nos surpreende, que se transforma, em que nada sobra. Por quê? Porque não pode ser um cenário decorativo, ele tem que ser um cenário teatral, criativo. São os elementos de cena podem compor esse cenário, ou esse cenário pode estar cheio de elementos de cena que são usados durante o espetáculo. Os elementos de cena são adereços que nós usamos em cena, são diferentes dos elementos do figurino. Por exemplo, uma bengala pode ser um elemento de cena, se estiver no cenário, compondo o cenário.
mas pode ser um elemento do figurino se estiver compondo a vestimenta do ator e entrar com ele e ser de uso dele. Tem essa pequena diferença aí, mas que é muito grande para a construção da personagem, se é um elemento do figurino, e para a construção do cenário em si, da narrativa que a gente vai contar. O cenário, então, conta muita coisa. Através do cenário, nós podemos visualizar, podemos embarcar no universo da história. Cenário decorativo, a gente pode dizer que é o cenário de festa de 15 anos, o cenário de festa de aniversário, que ele tá ali para bonito. O cenário teatral não pode ser para bonito, ele tem que ter funções. Por quê? Porque aí tu desenvolve a criatividade. Então você usa esses elementos e faz com que teu espetáculo seja extremamente rico. Como se constrói um cenário? A gente parte de uma planta baixa, de um desenho. A partir desse desenho se constrói uma maquete, como essas maquetes de escola, uma maquete do cenário que a gente sonha. E a partir daí a gente vai buscar estudar quais elementos que a gente vai usar para compor esse cenário, como que vai ser o transporte desse cenário, que tipo de texturas a gente vai usar, se a gente vai usar tecido, se a gente vai usar madeira, se a gente vai usar ferro, sempre levando em consideração que tem uma relação com a iluminação, tem uma relação com o figurino, então tudo isso está conectado. O cenário ele pode nos causar uma ilusão de espaço. O cenógrafo que é responsável por isso, juntamente com o figurinista, com o iluminador, o que eles podem fazer é nos causar sensações de que estamos embarcando em outros universos, em outros espaços, de acordo com a necessidade do espetáculo. Tanto os elementos de cena como a iluminação podem auxiliar na construção de cenários simultâneos. O que seria um cenário simultâneo? Um lado do palco nós estamos em um determinado espaço, em outro lado do palco nós já estamos num espaço diferente, e isso se dá através da composição do cenário e dos elementos de cena. Como construir um bom cenário? Tendo uma relação direta com o que o grupo quer falar para a escolha dos materiais. É muito importante essa relação com o grupo. Se conectar com esse grupo, conhecer ele e saber o que eles querem falar. E a partir daí, você coloca a linguagem do cenário à disposição e na mesma direção do que o grupo quer falar. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para o teu trabalho com essas informações. Qualquer dúvida ou sugestão você pode postar aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar no final desse vídeo a playlist completa desse documentário. Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo episódio.